Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um dia de Diário Estoico, um momento de espiritualidade, reflexão sobre comportamento, sobre como aperfeiçoar o nosso ser. Meu nome é Sávia Alves, sou psicoterapeuta sistêmica e criei esse momento diário de reflexão para a gente começar o dia bem, encontrando a paz dentro de nós, encontrando motivos para agradecer, motivos para querer crescer, né, de dentro para fora. Porque é assim o processo, né? A gente enxerga o mundo com os olhos que temos. E se a gente não troca a lente dos nossos olhos, a gente enxerga sempre do mesmo jeito. Então, o intuito aqui é trazer um momento de paz interior e de reflexão sobre seu comportamento para começar uma mudança de dentro para fora. E fazer o mundo diferente, né? Porque tudo começa a partir de nós mesmos. E isso é muito interessante, né? E muito legal. Contando um pouco da minha história brevemente, assim, quando eu entrei no direito, na faculdade de direito, eu entrei querendo mudar o mundo. E eu saí dali transformada, não querendo exercer a minha profissão, mas eu saí, mexeu muito com o meu emocional. E foi aí que eu me especializei em psicoterapia, né? Me transformei, me especializei e hoje, de fato, eu consigo mudar o mundo de pessoas onde eu alcanço. E isso para mim é mais do que suficiente, é mais do que poderoso, né? E aí eu tive uma satisfação plena de profissão. E bom, vamos começar o nosso dia de hoje com o nosso momento de espiritualidade, de oração. Advogada? Não, eu sou psicoterapeuta sistêmica. Eu só formei em direito, mas eu me especializei em psicoterapia. Me senti mais realizada, assim. Eu vou começar aqui com a nossa oração diária, né? Um momento de introspecção, de conversa com Deus. E eu sugiro que você feche seus olhos, né? Abaixe toda a guarda de pensamentos para receber essa mensagem, essas palavras, né? Que se você não acredita, saiba que mal não vai fazer, né? Então, se entregue a esse momento presente e eu vou começar a leitura da nossa oração, a reflexão espiritual e depois a gente vai para o diário estoico, que é a reflexão sobre nossas ações, sobre nossa mentalidade, sobre o nosso comportamento, certo? Então vamos lá. Sugiro que você se acalme agora, feche seus olhos e eu vou começar a nossa oração. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das tuas aparências, teus filhos como tu mesmo os vês, não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos enchas meu espírito, que todos quantos a mim se achegarem sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor, tu podes todas as coisas, tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus. Amém. E aí agora a gente vai para a reflexão espiritual do dia de hoje, dia 12 de janeiro, que diz o seguinte: sei em quem pus minha confiança, e estou certo de que ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Então a gente tem que saber em quem confiar, né? Primeiramente confiar em si mesmo, praticar a autoconfiança, né? Colocar objetivos, metas, alcançar aquilo, pra gente elevar a nossa autoestima até. Se a gente não confia em nós mesmos, a gente vai ficar com a autoestima baixa. Então, vamos confiar em si. E quando a gente pratica o autoconhecimento, quando a gente pratica o poder do agora, né, que é estar presente nesse momento, inevitavelmente a gente se conecta com Deus.
inevitavelmente a gente se sente pertencente a tudo o que existe, simplesmente a toda prosperidade, a toda abundância, a toda generosidade que nos cerca a cada instante. Sou muito insegura. Como faço para acabar com isso? Primeiramente é perceber que ponto que você é insegura, em que aspecto. E depois se perguntar como eu posso fazer para sair desse lugar. Tudo é uma questão interna, nada depende do outro. Então você tem que olhar para esses pontos que você considera fracos e perceber como fortalecer eles, né? A terapia ela é muito importante nisso como uma rede de apoio e orientação, né? Eu escuto o que você me traz, coloco numa cadeia sistêmica, numa ordem cronológica, né? Faço ganchos na sua vida e aí a gente aponta, né? O que é ponto forte, o que é ponto fraco e como casar os dois para ter um equilíbrio. Vamos lá agora pro nosso momento do Diário Estoico, esse livro aqui. Tenho medo de fazer as coisas, mas quando faço muito bem. Ó, parabéns! Você tem coragem, né, de romper o seu medo. Medo é algo... Depende, se for algo mental, né, uma projeção, não faz sentido. Você vai lá e rompe com essa ilusão, né? Mas tem o medo de sobrevivência, o medo instintivo, o medo com base em algo real, que também é coragem. Os dois são sinônimos de coragem, né? Romper medo é muito corajoso. E parabéns por isso, que quando você rompe o seu medo, você ainda faz muito bem as coisas. Hoje o tema é o único caminho para a serenidade. Como ficar sereno no dia a dia. Será que isso depende do outro? Será que depende de Deus? Será que depende de nós? Vamos ver sobre isso. Aqui eu vou ler um textinho, uma passagem de Epicteto do livro Discursos, que diz o seguinte: mantém este pensamento em mente ao alvorecer e ao longo do dia e da noite. Há somente um caminho para a felicidade, que é abandonar tudo que está fora da tua esfera de escolha, não considerando mais nada como tua posse, entregando tudo a Deus e à sorte. Basicamente ele fala que é desapego, né? Desapega, solta essa ilusão de controle que a gente tem e vive o hoje, vive o agora. E faça o que você tem que fazer. Faça as suas próprias escolhas. Vamos lá agora para a passagem do autor. Você é terapeuta? Sim, sou psicoterapeuta sistêmica. Esta manhã, lembre-se do que está em seu controle e do que não está. Lembre-se de concentrar no primeiro e não no segundo, né? Lembre-se de concentrar no que está sob o seu controle e não no que não está. Todo dia tem live aqui? Sim, todos os dias, 6h30 da manhã. Lembre-se de concentrar, então, no que está no seu alcance, né, de controle, não no do outro. Antes do almoço, lembre-se de que a única coisa que você possui de verdade é a sua capacidade de fazer escolhas e de usar a razão e o julgamento ao fazê-lo. Esta é a única coisa que jamais pode ser completamente tirada de você, né? Seu juízo de valor, sua mentalidade, suas escolhas, né? O que eu quero para mim e como eu reajo ao mundo externo, né? Isso são escolhas nossas. Isso é o que está sob o nosso controle, né? Como reagir, como escolher, o que fazer. À tarde, lembre-se de que, a não ser pelas escolhas que você faz, seu destino não depende inteiramente de você, né? A gente pode fazer até um determinado ponto, mas depois a gente tem que entregar a nossa vida à própria vida, que tem vida própria, né? Tudo está se movimentando constantemente, tudo está crescendo, nasce, cresce, reproduz, morre num ciclo constante de vida. E a gente tem que se render a isso, né? O mundo está girando e nós giramos com ele.
em qualquer direção, seja ela boa ou má. Né? Então a gente está aqui inserido nesse mundo que gira sozinho, que sustenta as coisas sozinho. Né? As árvores crescem, dão seus frutos, continuam no processo de vitalidade, os animais, e nós somos parte disso. O propósito da vida é continuar a vida, basicamente isso. E ele fala em qualquer direção, né, que o mundo gire, seja ela boa ou má. E aqui é uma coisa que eu falo sempre, né, que não existe bom ou ruim, tudo é bom. Porque situações são neutras, fatos são neutros. Nós interpretamos eles como bons ou ruins. Algo para mim pode ser bom, que para você pode ser ruim, e vice-versa. Então eles são neutros. Agora, como você enxerga ele? E uma coisa que eu falo sempre aqui é: enxergue a vida com os olhos de aprendiz, que tudo se tornará bom. Porque se uma situação fora é boa, te agrada, então ela é boa, ok, você ganhou uma situação boa. Mas a situação ruim é para despertar algo em você. É para aprender algo, é para te ensinar algo sobre você. Então volte algumas casas, né? Analise as situações que você considerou ruim e como elas transformaram você. Ou como você pode aprender com elas. Vamos fazer uma separação disso? O que eu considerei ruim naquela situação, naquele momento? Será que eu continuo considerando aquilo ruim? Será que aquilo que eu considerei ruim me fez mais forte? Me deu uma outra perspectiva de vida? Será que aquele momento ruim me trouxe amizades sinceras? A gente tem que pensar em tudo isso. Será que aquele ruim é tão ruim mesmo? Ou foi só um susto que eu precisava levar para despertar outros pontos positivos dentro de mim? Né? Então, vamos manter esse pensamento de que tudo é bom. Se não é agradável de primeira, é porque tem algo a nos ensinar. E se temos algo a aprender, isso já é valioso, isso já é muito bom. À noite, lembre-se novamente do quanto está fora do seu controle e de onde suas escolhas começam e terminam. Então, será mesmo que temos o controle de tudo? O controle do tempo? O controle das situações? Ou a gente controla só nós mesmos? E você tem se controlado? Você tem autocontrole, autodomínio, autoconsciência, autoconfiança, autoconhecimento? Né? Nós somos espíritos nesse corpo físico e o intuito é conhecer o nosso espírito para saber como evoluir. Por isso que as situações ruins elas são boas também, porque elas ensinam algo para nosso espírito. Para o corpo, às vezes, foi uma situação ruim, mas será que para o espírito não foi bom? Vamos olhar por essa perspectiva também, né? Ao deitar-se, lembre-se de que o sono, isso eu sempre falo, gente, é muito bonito, né? O sono é uma forma de entrega e de confiança e de como ele chega facilmente. Sempre que a gente deita para dormir, se não tá inundado de pensamentos tagarelando na cabeça, a gente não duvida que vai acordar no outro dia. A gente pode estar preocupado com os pensamentos do futuro, do passado, mas a gente não tá preocupado se vai acordar no outro dia ou não. A gente quer dormir, quer descansar, é algo natural, é algo que a gente confia na vida que vai ter vida no outro dia. Então eu vou dormir bem em paz, porque tá tudo bem, é esse o processo natural de confiar, fechar os olhos, né? Deixar o corpo vulnerável e confiar em Deus, confiar na vida. Então, prepare-se para recomeçar todo o ciclo amanhã. Né? Então, é um trabalho diário, até que a transformação acontece em algum momento. E aí, eu coloquei aqui algumas anotações que é o seguinte: serenidade é desapegar do que está fora do seu alcance. É simplesmente soltar esse falso controle, que só deixa a gente apegado, pesado, preocupado, e não adianta nada. Porque a vida tem vida própria e vai acontecer do jeito que tiver que acontecer. E muitas vezes acontece melhor do que a gente imagina. E se você olhar por essa perspectiva que eu tenho dito, sempre tudo vai ser bom. E conquistar, como é conquistar a serenidade? Conquistar a serenidade é treinar diariamente o autoconhecimento e o autocontrole. Por que treinar o autoconhecimento? Para você saber
O que tem dentro de você? Até onde o seu limite de controlar as coisas vão? O que é os seus pontos fracos, os seus pontos fortes? Como reagir às situações? Como manter o centro de paz aqui dentro? Não deixar a situação de fora, o meio fora, acabar com a sua paz. Porque paz é uma escolha mental, racional, nossa de manter. Porque você entende que o que está aqui dentro é precioso, é meu. E o que tá fora, tá fora. E aí você começa com autoconhecimento a filtrar o que te alcança também. Você já começa com os olhos de aprendiz e depois você passa a ter filtros, né? Eu sei que isso me faz bem, eu já passei por uma situação parecida, eu sei que isso me faz bem, sei que aquilo me faz mal. E aí a gente começa a se poupar de desgastes desnecessários, né? Então o caminho para a serenidade, primeiramente, é o contato com a voz do silêncio interior, né? Se acalmar, respirar, estar no momento presente. Depois, se conectar com Deus, né? Para ver que tudo é uma coisa só. Toda a vida é um instante único de unidade, né? Todos somos um só. E terceiro, se conhecer para filtrar, né? O que tá fora, o que tá fora que pode entrar e o que jamais pode entrar. Então a gente tem que ter muito claro isso, o que sou eu e o que é o outro, o que tá dentro, o que tá fora, pra gente não ficar maluco tocando de roda ao redor do rabo e não trocar as situações e ficar sendo afetado pelo meio externo, que varia muito e muitas vezes quer prejudicar a gente e a gente acaba perdendo a nossa paz, né? Cedendo ao meio, e isso é muito prejudicial. Então, que voltemos nosso olhar para dentro, para nossa paz, né, para o que nos traz paz, para questionar, para a gente continuar nesse caminho da serenidade, né, que é soltar a ilusão de controle e focar realmente no único controle que temos, que é sobre nós mesmos, sobre manter a nossa paz, sobre manter como reagiremos ao mundo, reagiremos às situações, como olharemos as situações. Então isso é o que a gente tem para controlar hoje e alcançar a serenidade, né? E parar de perder tempo com besteira que vem de fora e não adianta nada. Certo, gente? Esse foi mais um Diário Estoico. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu coraçãozinho, manda pra alguém que você sabe que vai gostar. Todos os dias tem essa live aqui, 6:30 da manhã, começa. Sejam bem-vindos todos, é uma honra e satisfação poder estar aqui com vocês. E se cuidem. Olhem para dentro de si, mais uma vez, fica esse convite aí, reflexione sobre você, sobre quem é você, sobre o que te dá paz, o que não te dá, e aprenda a falar não também. O não, ele é muito importante, ele delimita as coisas, né? Você fala, oi, não, isso não vai entrar dentro de mim, isso não vai tirar a minha paz. Então, é treino diário, não vai acontecer do dia pra noite, mas vai acontecer em algum momento, né? Alcançar essa paz, essa serenidade com o treino, certo? Então, bom dia para vocês, fiquem com Deus, fiquem na paz, na serenidade e até amanhã.